que a galera mandar aí no chat. Perfeito, então. Valeu, pessoal. Então, galera, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente no TDC, né? O nosso objetivo com essa talk aqui é meio que trazer para vocês, né, um overview de como é que foi aqui essa votação, né, a votação do bilhão que rolou aqui no último BBB, né? Falar um pouco sobre algumas métricas, alguns números que a gente tem aqui com relação a essa votação, especialmente sobre essa votação do BBB, que foi um estrondo, assim, né, de número e de sucesso e tal. E aí também falar sobre alguns desafios que a gente tem, né, que a gente acaba levando ali para o nosso sistema com relação à resiliência, com relação à performance, à arquitetura, à segurança, etc. Beleza? E aí eu posso começar aqui me apresentando, né? Eu sou o Ricardo, eu sou desenvolvedor há mais de 4 anos aqui, eu estou aqui do Maranhão, né? Inclusive eu estou aqui trabalhando por conta da pandemia, né, aqui em São Luís. Eu sou alocado ali no escritório de Porto Alegre, né? E aí eu estou trabalhando aqui no Hub Digital da Globo, junto com o Hector, aqui no time de interatividade, que fora a parte da votação, a gente também cuida de outros projetos, né? A gente cuida do comentários, do parte de quiz, que a gente vê em alguns sites ali da Globo. A gente cuida também do Globo Capture, que é um capture que a gente tem aqui na casa e tal. Então é um time bem bacana. E eu estou bem calor no time, estou há um pouquinho mais de 3 meses, então estamos aí levando esses desafios. E aí, Hector? Bom, meu nome é Hector. Boa tarde, pessoal. Eu sou desenvolvedor há quase 4 anos, mais ou menos 4 anos. Sou carioca e eu estou alocado ali no escritório do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui, mas estou de casa, né? Como toda a Globo agora. E sou do mesmo time aí de interatividade que o Ricardo mencionou, com todos esses projetos aí que a gente trabalha. Votação, quiz, comentários, enfim. Pois é. E começando aqui sobre a apresentação em si, uma coisa que é importante a gente falar sobre o sistema de votação, né, que a gente vai falar que levanta aqui na talk, é que o sistema de votação ele é um pouco mais abrangente, né, do que o Big Brother Brasil. O mesmo sistema que a gente vê lá no Big Brother Brasil para votar, para escolher qual candidato que a gente vai tirar lá no paredão e tal, é o mesmo sistema que a gente usa no G1, no Globo Esporte, no G-Show, no Tempo Tudo, né? Ele acaba sendo bem mais abrangente e também o sistema, ele é um sistema que tem muito contato ali com a TV, com os programas de TV, por conta de algumas dinâmicas que a galera vai fazendo ali na TV e tal. Então, por exemplo, a gente tem aqui o The Voice Kids, que rolou há pouco tempo, né, com votação ao vivo e tal. Tem alguns quadros ali no Domingão do Faustão, o Troféu Domingão, a Dança dos Famosos, né, e todos esses programas, eles utilizam a votação, né, assim como o BBB. Só que, assim, apesar de todos aqueles programas ali, acaba que o BBB, ele é o nosso cliente, assim, que gera mais engajamento, digamos assim, que traz mais requisições para o nosso sistema. Então, assim, ao longo dessa talk, a gente vai falar muitos dos desafios que foram pensados ali considerando o cenário mais caótico do BBB, certo? E aí, trazendo aqui alguns números para vocês, com relação a essa última edição do BBB, que foi essa edição, assim, um estrondo, né, de números e tal, a gente teve ali de audiência cerca de 168 milhões de pessoas que foram impactadas, considerando a audiência tanto da Rede Globo quanto a do Multishow, né, que é o canal Papo da Globo, né? Nessa edição, a gente teve um total ali de 4,6 bilhões de votos, contando ali todos os paredões, né? Voto para caramba. E aí, falando aqui na nossa linguagem aqui de desenvolvedor e tal, falando em termos de requests, se a gente considerar que o nosso back-end, a gente meio que precisa ter 2 requisições para que a gente consiga demandar ali o voto, tá? Uma ali para fazer a validação, para verificar se a votação está aberta, tal, e uma outra para fazer voto de fato, a gente dobra esse número, né? E a gente passa a ter ali 9,2 bilhões de requisições. Né? E aí, outro detalhe também é que o nosso sistema, lá durante a votação, ele estava utilizando o Globo Capture, né, que é um capture que a gente fez aqui na casa. E aí ele também recebe 2 requisições, né? Então, durante todo o BBB, estava o nosso back-end da votação e o back-end do Globo Capture recebendo 2 requisições cada um, e a gente dobra esse número aqui de requisições mais uma vez e passa a ter ali 18,4 bilhões de requisições para todos os nossos sistemas aqui relacionados à votação, né, que é requisição para caramba. E aí, falando aqui, uma outra métrica que a gente achou bacana de trazer é o total de votos que a gente teve ali por segundo, né, ao mesmo tempo, que foi ali de 50 mil votos por segundo. E aí, seguindo essa mesma lógica da requisição, né, a gente dobra esse número 2 vezes, uma ali para o nosso back-end da votação e outra para o CAPT, e aí chega ali nos 200 mil requisições por segundo, só para esses nossos back-ends. E aí a gente trouxe também aqui um comparativo, né, dos números da votação ao longo do tempo, para vocês verem aqui como que ela foi crescendo, né, ao longo do tempo. A gente pegou aqui os números dos paredões, assim, os maiores paredões que a gente teve em cada edição, né, no BBB 2017. A gente teve ali cerca de 142 milhões de votos, né, no maior paredão. No de 2018, esse número já aumentou um pouquinho, foi ali para 150 milhões de votos, certo? No de 2019, esse número já aumentou um bocadinho a mais, ainda ali
para 202 milhões de votos, aumentou ali mais de 50 milhões, né? E aí, por conta dessa tendência, né, de crescimento e tal dos votos, a gente já esperava, o time já meio que esperava que no BBB 20 a gente tivesse uma alta carga de votos, né? Tanto por conta disso, dessa tendência de aumento, mas também por conta lá da questão de que esse programa ele ia ter toda aquela questão dos influencers, né, indo lá para casa e tal, e também gerando aquele engajamento na internet. E aí, isso foi acontecer pra gente lá no sexto paredão do programa, né, no BBB 20, que a gente mais que dobrou, né, o número de votos que a gente tinha tido até então, foi para 416 milhões de votos, né, e aí me contaram, né, porque eu não estava no time ainda, mas me contaram que a galera ficou bem feliz, assim, com esse número expressivo, porque mais que dobrou em relação ao ano anterior, o sistema conseguiu aguentar ali relativamente bacana, né, o total de votos. E aí, para surpresa da galera, teve um paredão, que foi o 10º paredão, que, tipo, ultrapassou todas as expectativas do time e teve ali cerca de 1,5 bilhões de votos, né, que é, tipo, muito, muito maior do que os últimos paredões. E aí, falando especificamente sobre esse paredão, ele gerou meio que um certificado pra gente do Guinness, porque ele foi a maior votação da história, assim, mundial, né, de todos os programas de TV rola em todos os países e tal, superando, inclusive, a última que foi do American Idol em 2012. E aí isso foi veiculado lá no programa, né, lá no... mostrando aí o Thiago Leifert, mostrando o nosso certificado do Guinness que a gente ganhou e tal. E aí, então, esses números que eu estava levando aqui para vocês, eles são bem importantes para a gente, né? Tanto que a gente fica olhando para eles ali o tempo todo como uma nossa métrica de sucesso e tal, para tentar sempre conseguir fazer nosso sistema conseguir aguentar mais e mais requisições. Porque a gente sempre espera que a cada edição do BBB a gente vai conseguir. A gente vai ter um aumento ali no engajamento dos usuários. Então. E aí, ao longo dessa toca, a gente vai apresentar algumas coisas que a gente achou interessante de levar do nosso sistema, né? Uma das coisas que a gente achou bem bacana foi a parte da nossa cultura, essa que a gente vem adotado, que o Hector vai falar aqui pra gente agora, né, Hector? Isso aí. Uma coisa importante mencionar também é que a gente teve uma alta disponibilidade da aplicação nesse paredão inteiro, aí, no Big Brother inteiro. A gente não recebeu todos esses bilhões de requests aí e a aplicação quebrou, enfim. O que a gente está falando aqui é de fato que a aplicação ela aguentou, teve 99,98% de disponibilidade, que a gente considera um número bem bacana. E bom, como o Ricardo mencionou, a gente vai trazer um primeiro ponto aí relacionado a todo esse sucesso, digamos assim, da votação, é a cultura SRE. A gente tem ali dentro do time essa cultura de desenvolvimento, que é muito... SRE, para quem talvez não conheça o termo, né, Site Reliability Engineering, ele é um conjunto de práticas que foi criado pelo Google, disseminado por eles, que tem muitas práticas focadas em você tentar metrificar o que é o sucesso da sua aplicação, o que você espera que seja o sucesso da sua aplicação, o que é considerado uma falha, e você estabelece limites rigorosos para isso, né? Porque só assim você tem mais confiabilidade sobre enfim, as entregas da sua aplicação. Então, a gente está muito pautado em métricas lá da nossa aplicação, seja métricas, por exemplo, de latência, métrica de número de erros, e dado que a gente define esse limite, né, do que é uma latência aceitável, por exemplo, se esse limite é violado, a gente recebe, como está vendo aí no slide, um tipo de alerta. Então, a gente tem aí quando a gente vê esse alerta, a gente vai lá, reage e tenta identificar rapidamente qual foi a causa desse problema. Então, a gente atua, digamos assim, tanto de forma reativa, né, recebendo os alertas com base nesses critérios que a gente estabeleceu ao longo do tempo, e a gente também atua de forma proativa em determinados momentos, olhando os dashboards. E se a gente tem as métricas, a gente também pode olhar a qualquer momento como é que estão essas métricas. Então, a gente tenta identificar cada deploy que faz, eventualmente, de alguma feature importante, a gente vai lá e olha para o dashboard para ver se teve algum impacto na métrica, se teve alguma mudança significativa em relação às horas anteriores, aos dias anteriores. Esse dashboard aí, por exemplo, tem alguma informação de latência, disponibilidade, tráfego, porcentagem de erros. E tudo isso, a gente se precaver de muitos problemas, né? A gente, às vezes, pega alguma coisa ali antes que está impactando um usuário, antes que impacte vários. Então, isso é muito importante para ajudar a gente a se precaver de problemas. E uma coisa interessante é se comentar que esse dashboard que vocês estão vendo aí é de uma ferramenta open source, é o Grafana, e o envio de métricas, né, na verdade, a busca por métricas é feita por outra ferramenta, que é o Prometheus, e as duas são open source. A gente tem uma cultura muito forte de open source ali no time, na empresa como um todo, é uma coisa bem bacana de mencionar. Bom, e agora o Ricardo vai falar aí sobre resiliência. Show, Hector. Então, aqui, um ponto que a gente achou bacana de trazer, né,
para aqui para tal, que foi a parte da resiliência da nossa aplicação, né? Que é tipo, como que a gente consegue ali adaptar a nossa aplicação em produção para que ela consiga responder bacanamente, digamos assim, mesmo que esteja acontecendo algum tipo de falha, né? E aí uma coisa que a gente sempre tenta levar em consideração é que qualquer parte da nossa aplicação ela pode apresentar algum tipo de falha, certo? Tipo, mesmo que aquela parte seja muito pequena, a gente sempre tenta bolar ali um plano B dentro do código para que a gente consiga tratar aquele erro de uma forma que não impacte o fluxo da votação, né? E aí uma das estratégias que a gente adota nesse sentido é de adotar um padrão chamado Circuit Breaker, né? Circuit Breaker, para quem não conhece, ele funciona meio que um disjuntor, digamos assim, dentro do nosso código. Ele permite que a gente meio que encapsule uma parte do código, geralmente é um código que tem ali um contato direto com um outro sistema externo. O sistema da votação ele é um sistema que tem muitos serviços ali se comunicando, então pode acontecer alguma falha em algum dos sistemas externos, né? E aí, qual que é a ideia do Circuit Breaker? A gente meio que encapsula essa parte do código e caso a gente perceba algum tipo de lentidão ali na comunicação do sistema, ou o sistema começa a encontrar algum tipo de falha, né, e começa a responder como falha, tá, pra gente, só a gente ficar tentando de novo requisitar para ver se consegue, não vai ajudar, né, porque pode ser que o sistema esteja degradado, né, e a gente continuar mandando a requisição para ele, vai inclusive poder piorar o processo de execução ali do sistema, porque ele já está degradado, né? Então, tipo, a gente continuar mandando vai degradar mais ainda. Então, a ideia do Circuit Breaker é meio que pegar essa parte e fazer um tipo de desligamento quando encontra algum tipo de problema. Então, nesse caso, a gente desligaria essa nossa comunicação com o serviço externo, e aí entraria em algum plano B da nossa aplicação. E aí, quando a gente percebesse que o sistema voltou a funcionar, essa parte, ela religaria automaticamente e o fluxo seguiria, certo? Uma outra abordagem que a gente adota aqui na nossa aplicação, com relação a essa parte da resiliência, é fazendo uso de timeouts, né? Tipo, aquele bom e velho timeout, que muita gente acaba negligenciando, assim, né? Tipo, botando o timeout default lá dos drivers e tal. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito é meio que tipo uma otimização desses tempos de timeout para que aquele tempo ali esperando uma comunicação com outro serviço não impacte na requisição, né? No fluxo da requisição, para que a requisição não demore mais do que a gente considera ok para ela demorar, né? Então a gente acaba fazendo esse tweak desses timeouts, botando timeouts que são bem baixas e tal, que aí se acontecer algum tipo de problema, a gente só atua ali no plano B que tem lá organizado no código e o timeout dispara mais rapidamente, certo? E aí um outro ponto que a gente tem também com relação à resiliência é fazendo uso assim, bem expressivo assim, ao longo da aplicação de redundância, sobretudo ali na parte do cache, na parte da nossa camada de dados, banco de dados e tal. A gente tem aquele meio que esquema de ter um banco principal e um banco de réplica que fica ali tendo um processo de sincronização. E aí, quando o banco principal ele passa por algum tipo de falha, a gente faz a nossa aplicação conversar com o banco réplica ali quase que instantaneamente, então não tem nenhum tipo de downtime ou problema ali para a aplicação e o fluxo do voto ele vai seguindo normalmente, né? Aí agora um outro ponto que a gente também trouxe, que a gente achou bacana de trazer aqui para tal, que era falar sobre a arquitetura do nosso sistema, né, que o Hector vai levantar aí para a gente. É isso aí. A arquitetura também, como a gente estrutura os nossos componentes, as tecnologias que a gente escolhe, é uma questão que a gente julgou ser muito importante também, né? No momento que a gente criou as aplicações, ou que a gente escolheu, por exemplo, redefinir algumas tecnologias ali utilizadas, a gente pesou muito o que a gente ia utilizar, porque isso impacta de fato no que o usuário vai sentir ali no final e na capacidade da aplicação de receber carga, né? Então, se a gente for pensar no fluxo da votação, é bem simples, na verdade, né? Mas o usuário, ele vai entrar no site da votação, vai acessar via um device, seja o computador ou o celular, e essa já é a aplicação de front-end, e essa aplicação de front-end vai se comunicar com o back-end para, de fato, persistir o voto, para confirmar o captcha do usuário, para ver se o usuário está logado e diversas outras coisas. Então, se a gente for focar na parte de front-end, a aplicação de front-end ela tem diversos requisitos, assim, principalmente ser responsiva, ser mobile first, isso aí é o básico, e principalmente tem essa questão da performance. Quando a gente desenvolveu a nossa aplicação de front-end, a gente lá na Globo já tinha um histórico com o React, então é uma tecnologia bem difundida, que tem um histórico bem forte ali, e a gente também levou em conta que existem algumas alternativas ao React, similares a eles, que trazem ganho de tamanho de bundle, que são menores mesmo para serem transferidas na rede para o usuário final. E aí a gente escolheu com base nisso o React. Ele tem justamente essa proposta. Ele tem um tamanho de 3 kilobytes, ele é bem menor, tem um tamanho bem inferior que o React,
mas ele é 100% retrocompatível com o React. Ele tem, você consegue plugar libs do React no Preact, por exemplo. Então, ele foi bem, assim, importante para a gente. Pode parecer até que não é tão importante um ganho de alguns kilobytes ali sendo transferidos para o usuário, mas na verdade pensa naquele contexto que a gente falou no início da talk, de 50 mil votos por segundo, que representa, enfim, pensa em 50 mil pessoas acessando ali, baixando o JavaScript do front-end ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que tem que ser levada em conta, sim, e que impacta o usuário se não for bem tratado. E também é um ganho para a nossa infraestrutura, né? A gente está trafegando menos informação na rede. Então, o Preact a gente considera que foi uma escolha certa aí para o nosso front-end. E voltando ao fluxo do usuário no voto, agora a gente vai falar sobre o back-end. Para falar sobre o back-end, né, acho que é importante mencionar que o que é o Tsuru, porque a gente utiliza o Tsuru como forma de desenvolvimento ali no nosso dia a dia. O Tsuru é uma ferramenta que funciona com o conceito de Platform as a Service. Basicamente, é uma ferramenta que abstrai diversos detalhes de infraestrutura. Ela meio que apoia o desenvolvedor ali para que ele crie aplicações e faça deploys sem que ele pense em se a máquina está de pé ou se, enfim, qual a correspondência entre máquina virtual e máquina física. O Tsuru ele traz todo esse apoio para a vida do desenvolvedor ali no dia a dia para que ele consiga gerenciar as aplicações dele. E uma boa parte das aplicações na Globo, incluindo a nossa de votação, estão usando o Tsuru. O Tsuru é um projeto open source, mantido pela Globo, né? Tá aí o GitHub deles. E, assim, além disso, também ele tem várias outras funcionalidades. Você consegue, por exemplo, plugar coisas no Tsuru, sem ficar pensando muito em infraestrutura. Então, você consegue plugar proxy reverso no Tsuru, e você consegue plugar a funcionalidade de balanceamento de carga. Você consegue ter autoscale no Tsuru, por exemplo. Então, por exemplo, se a sua aplicação está muito estressada ali, ela está com um uso de CPU muito grande em determinado momento, o Tsuru, com o autoscale ativado, ele automaticamente iria botar mais containers na sua aplicação para rodar, e assim ela ia conseguir rodar melhor ali. Então, o Tsuru tem muitas coisas importantes. Uma coisa importante de mencionar é que o autoscale o Tsuru oferece, mas a votação ela não consegue usar o autoscale, porque, na verdade, a votação ela tem um comportamento de rajada de votos, digamos assim. Quando o Thiago Leifert está lá no programa de TV e ele fala, a votação está aberta, cara, de zero, basicamente a gente acompanhando as métricas ali, vai tipo de 0 votos para, sei lá, dependendo da votação, chegar a 20 mil por segundo. E aí vai subindo até chegar naquele pico lá que a gente viu de 50 mil. Então o autoscale ele não vai conseguir ver num espaço tão curto de tempo assim, ele não vai conseguir entender que a aplicação está sendo estressada assim, tipo, em questão de segundos, né? Mas, enfim, o Tsuru é a ferramenta na qual a gente se apoia para fazer tudo o nosso back-end e criação de todas as nossas aplicações ali do dia a dia. Bom, e falando sobre, o Ricardo mencionou anteriormente, né, que o back-end de votação, ele lida com diversos outros microserviços, né, e é por isso que a gente tem muita atenção também a tratamento de erros, enfim, como o Ricardo falou antes. Então, aí tem alguns dos principais microserviços que a gente se comunica ali na votação. Então, a gente tem uma aplicação de autenticação para ver se o usuário está autenticado, se ele está autorizado a votar. A gente tem uma outra aplicação de análise de fraudes que vai monitorar ali, vai entender o comportamento daquele voto, para ver se é um voto válido mesmo ou não. A gente tem a aplicação de CAPTCHA, que é o CAPTCHA nosso da Globo, né? Tem a aplicação de métricas, onde a gente faz envio de métricas. A gente tem um back-end as a service, esse BaaS aí, que seria basicamente o back-end, o lugar, né, onde o editor vai persistir as informações da votação lá no back-end, né, uma ferramenta administrativa. A gente tem o barramento, onde a gente consegue sincronizar informações da votação em tempo real. Então, qualquer informação nova que o editor faça lá na votação, a gente consome do barramento. A gente vai até falar sobre isso um pouco mais à frente. A gente tem o Debase, esse Debase é o Database as a Service, que basicamente é uma ferramenta de criação, de gestão de bancos de dados ali, que facilita a vida do desenvolvedor, né? A mesma ideia do Tsuru, agora a ideia para o banco de dados. Você abstrai os conceitos ali e só cria com uma linha de comando. Então a gente tem a consulta para os bancos de dados e tem consultas para os caches também. E, bom, agora falando sobre o nosso back-end especificamente, a gente também teve que escolher qual a tecnologia que a gente vai utilizar para ele. E a gente escolheu o Golang, essa foi a nossa escolha, e ela se deu por conta de alguns fatores que a gente considera muito importantes, né? Então, bom, primeiro deles, o Golang é uma linguagem que nasceu com uma certa proposta, assim, de
trazer estruturas que facilitem a utilização de concorrência na aplicação. Então, ele tem goalchainers, ele tem goalroutinas, e ele tem todos os conceitos ali de forma, digamos assim, compacta. Ele não tem uma extensa variedade de estruturas, ele é muito focado naquilo que ele se propõe a resolver. Então, isso é uma coisa boa dele. Outra questão é a rapidez. Então, a gente fez benchmarks, a gente vê aí, como desenvolvedor, a gente vê benchmarks de problemas sendo resolvidos por diferentes linguagens, né? Claro que existem nuances, mas geralmente os benchmarks, eles têm alguma significância ali. E a gente viu que nos benchmarks o Go era muito rápido, comparado a outras linguagens que a gente tinha histórico de uso, como, por exemplo, Python, enfim. Então, a gente escolheu o Golang também por conta disso. Gerência de memória também é uma questão importante, né? Então, a aplicação de votação, ela está a todo momento recebendo informação de todas as votações abertas, é muita memória ali que está sendo alocada, e a gente fica, toda vez que a votação é fechada, a gente faz alteração ali na memória, a gente descarta a memória. Então, a gente quer uma linguagem que saiba fazer a gestão de memória, ter um garbage collector eficiente, que não deixe bicho ali na memória, né? E simplicidade. Então, como eu falei anteriormente, a linguagem ela nasceu com propósitos bem focados, de forma que a API dela não é tão complexa e você consegue ter uma curva de aprendizado que não seja assim tão demorada quanto outras linguagens que também resolvem esses problemas, né? Então, esses foram fatores que a gente levou em conta aí para a escolha do Golang como a nossa linguagem. A gente acha que valeu a pena essa escolha. Bom, e agora o Ricardo vai falar aí sobre o tema performance. Show. Então, gente, a gente escolheu o Golang, né, por conta de muitos fatores que o Hector acabou de falar e tal, por conta da performance também, só que fora o fato de a gente estar usando o Golang, ela já ser quase que gratuitamente performática, por conta de vários benchmarks que a gente foi executando, ela está mais próxima ali da máquina, então, em alguns aspectos, ser compilada e tal, acaba que algumas outras estratégias são necessárias para a gente fazer a nossa aplicação ter a performance que a gente precisa ter para aguentar aquele bilhão de votos que a gente teve, né? Então, a gente acaba adotando muitas estratégias de performance ao longo da aplicação. A gente trouxe aqui algumas que a gente considera como as principais, né? E aí, uma abordagem que a gente adota aqui, que é tipo, usada muito mesmo pela aplicação, é fazendo uso de cache, né? Provavelmente, se a gente não tivesse esse cache, a gente não conseguiria lidar com tanta requisição assim. E hoje, lá na plataforma que a gente tem de votação, a gente tem 2 tipos de cache. Tem um cache que rola ali em memória, e ele fica ali próximo junto do lado do nosso back-end, tá? Então, por conta disso, ele acaba tendo aquela questão de latência zerada, porque está ali, basicamente só uma variável dentro do nosso back-end, né? Então, a gente usa isso ostensivamente ao longo da aplicação até onde der, para ter ali uma boa folga, assim, para conseguir lidar com as requisições. E também a gente tem um outro cache que apoia ali a gente, que é um cache que é para dados um pouco mais complexos, para uma parte de cache um pouco mais distribuída, que é fazendo uso do Redis, né? E aí, falando aqui com relação a esse primeiro cache, o cache em memória, né? Essa abordagem para a gente, ela traz muitos ganhos de performance, especialmente porque, os pontos que eu falei, né, em relação a aquele que está ali próximo do back-end, ser uma variável que a gente acessa ali e tal, não precisa ficar indo toda hora, a cada requisição, ir num banco de dados recuperar alguma informação, já está ali cacheado, a gente fica fazendo umas sincronizações em paralelo e tal. E aí, uma coisa que a gente usa lá no nosso back-end da votação, para a gente conseguir colocar esse cache lá em memória, é o de usar o cache nas configurações de votações que estão abertas, né? Então, por exemplo, a gente tem meio que um serviço que roda ali em paralelo com o nosso back-end, que ele fica preenchendo essa memória com essas votações que estão ativas e abertas, e a gente precisa ficar olhando para elas em todas as requisições, né? E aí, ao fazer isso, a gente não precisa ficar em cada requisição indo consultar o banco de dados, é aquele tempo de ir no banco de dados verificar a qual votação que aquela requisição está se referindo, né? E a gente fica fazendo isso ao longo da aplicação e passa a ter ali uma boa performance, né? E aí, falando sobre esse segundo cache, que é o cache do Redis, a gente também utiliza ele bem extensivamente pela aplicação. E aí, falando do Redis, para quem não conhece, ele é meio que um banco de dados NoSQL, só que ele roda em memória primariamente. Ele tem algumas otimizações ali para rodar, tipo, em parte memória e parte no HD para ter meio que lidar com problemas de tolerância à falha e tal, mas ele essencialmente roda em memória, então por conta disso ele acaba sendo extremamente rápido. Ele é um banco de dados que adota aquele padrão ali de key value, né? A gente manda uma chave, ele salva lá em alguns tipos que ele tem definido, certo? E aí o Redis em si ele é extremamente rápido por conta de estar rodando em memória, mas ele em si, ele tem uma arquitetura que é bem rápida, né? Um nó do Redis ele já consegue atender uma boa quantidade de requisições ali para muitos tipos de aplicação. Só que para o nosso caso, para a gente conseguir lidar com uma quantidade assim bem grande, né, de requisições, a gente também
deu uma olhada no Redis e buscou forma de a gente escalonar esse cara, né, para a gente conseguir ter um cache bem maior e poder lidar com muitas requisições do nosso banco de dados, lá do nosso back-end, né. E aí, falando sobre esse Redis, sobre essas ideias de cache que a gente foi adotando e tal, a gente encontrou 3 abordagens, né, para fazer o escalonamento do Redis. E a gente vai falar aqui sobre essas abordagens e a gente foi pivotando ao longo do tempo lá da plataforma de votação, meio que buscando a mais performática, assim, né. E aí, a primeira abordagem que a gente trouxe aqui é a do Redis Sentinel. Foi a primeira abordagem que a gente tentou testar e tal. É uma abordagem que ela tem um foco ali maior em alta disponibilidade, né, então ela não está tão preocupada assim com a performance. A ideia dela é meio que ter o cache ali o mais disponível possível, né. Então, por ela não ser tipo, uma abordagem tão focada em performance, né, e mais em lidar com erros e tal, ela acaba perdendo um pouco de performance, digamos assim. Né, ela tem ali uns nós que ficam ali no cluster que não estão servindo completamente como um nó para guardar cache e tal. A gente não está tendo um aproveitamento tão grande de recursos e a gente acabou pivotando, né. A gente foi para essa segunda abordagem aqui, que é a do cluster, nessa abordagem aqui do meio do slide. E aí, essa abordagem, a abordagem que o Redis recomenda lá também, ela tem uma ideia mais voltada para a escalabilidade horizontal, né. A gente vai colocando vários nós lá no pool de Redis e eles ficam funcionando de forma orquestrada, né, digamos assim. Então, toda vez que a gente faz uma operação nesse cache, a gente manda para ele, sei lá, faz um set lá de uma chave, o Redis ele sabe mais ou menos para qual nó ele tem que mandar aquela informação e ele vai fazendo esse balanceamento entre os nós do Redis, né. Essa abordagem, ela tem meio que um ônus, assim, porque para cada operação que a gente vai fazendo lá no Redis, ele tem que ficar fazendo essa operação de saber em qual que é o nó que ele vai botar, né. E aí, fora isso também, que essa abordagem, ela também tem algumas questões em relação à tolerância a falhas também. O Redis, ele meio que tem um esquema ali por default, né, de quando tu cria um cluster lá no Redis Cluster, que tu tem que ter pelo menos um nó ali, réplica para cada nó principal que tu tem. Então, se o nó principal falha, o nó réplica ela toma de conta instantaneamente e aí não tem nenhum tipo de problema, né. Aí a gente foi testando essa abordagem e tal, só que em alguns testes que a gente foi fazendo com outras abordagens de clusterização do Redis, a gente acabou adotando uma terceira abordagem, que foi a terceira daquele slide, que é a do Redis Ring. E aí ela, essencialmente, digamos assim, ela é bem parecida com a do cluster, no sentido que a gente tem vários nós que estão ali sendo orquestrados de alguma forma para ter os dados do nosso cache guardados e tal. Só que ela faz uma coisa diferente em relação à do cluster, é de que ela usa a operação de descobrir em qual nó que tem que guardar o dado do lado da aplicação que está consumindo o Redis, não no Redis. Então não tem aquele overhead de, para cada operação ele ter que saber qual que é o nó, isso do lado do Redis, né. Então acaba que a performance do Redis em si, como cache storage, fica bem maior do que a do cluster. E aí a gente começou a adotar essa abordagem ao longo das aplicações que a gente faz aqui na interatividade. Então não só na plataforma de votação, mas a gente também usa o Redis Ring em outras aplicações, né. Uma outra abordagem que a gente foi adotando aqui também, geralmente em situações em que a gente quer fazer algum tipo de I/O, e esse I/O não precisa ser necessariamente síncrono, é adotar a ideia de buffering, né, de bufferizar alguma coisa. E aí, falando bem rapidamente sobre o buffering, a ideia é meio que a gente ter algumas operações que a gente quer executar, a gente não precisa executar sincronamente, a gente acumula essas requisições por um tempo, né, ou, sei lá, a gente quer preencher um limite ali, então a gente vai acumulando isso, e aí depois que acumula, a gente faz, por exemplo, uma operação só, disparando todas aquelas coisas que estavam ali no buffer. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse levar isso para um caso de banco de dados. Tem algumas coisas que a gente salva no banco de dados que elas não necessariamente precisam, a gente não precisa esperar que o banco de dados responda que está tudo salvo para poder terminar a requisição. Né? Então a gente acumula essas requisições por um tempo ali, né? Ou até chegar no limite que a gente define, e aí depois a gente meio que agrupa todas essas operações e faz um bulk search para o banco. Então, para a nossa aplicação, fazer essa comunicação com o banco, ela tem o mesmo peso do que fazer cada uma. Né? E isso acaba trazendo muita performance para a gente. Ah, beleza. E aí uma última abordagem também que a gente tem usado aqui com relação à performance, é uma abordagem que a gente tem adotado bem recentemente e tal, mas que tem trazido bons frutos assim, é que na comunicação de alguns serviços que a gente tem, a comunicação ela não rola via, por exemplo, via barramento ou via API REST, a gente está usando um protocolo diferente, né, que é o do gRPC. E aí, falando bem rapidamente do gRPC também, ele é meio que um framework, assim, né, em cima daquela ideia de chamada remota procedural, né, traduzindo ali a sigla. Então, essa ideia do RPC, ela não é tão nova, ela já existe há um tempo. Geralmente, cada linguagem tem uma ideia de implementar isso e tal.
E aí a Google revisitou esse conceito e começou a tentar criar isso de uma forma mais genérica, mais independente de linguagem. Né? Então, no gRPC, a gente consegue chamar funções de forma remota entre cliente e servidor, e aí a comunicação do cliente com o servidor acontece de uma forma ali mais rápida do que uma API REST, porque lá no gRPC, ele define que essa chamada ela acontece de forma binária. Né? Essa comunicação cliente-servidor acontece via HTTP2, aí pelo dia binário e tal, e por conta disso acaba sendo muito mais rápido, né? E aí, assim, fora essas abordagens que a gente levantou aqui, essas são as principais, né? A gente tem outras lá ao longo da aplicação, são um pouco menores, mas acabou que a gente não teria tanto tempo, precisaria de mais tempo para poder apresentar essas abordagens. Né? E aí, falando agora sobre segurança, né? É isso aí, agora eu vou falar sobre segurança, já é o último tópico da apresentação. Assim, a aplicação de votação, ela tem diversos requisitos, né? A questão da performance é muito importante, a questão dela ser resiliente também, lidar com falhas ali em produção, ela é muito importante também. E a segurança também é uma questão muito importante, porque a gente quer que os votos que a gente está recebendo ali no nosso back-end sejam votos válidos, né? Que sejam votos que venham de pessoas que estão votando ali, enfim. Então, a gente tem a primeira barreira, digamos assim, de proteção que a gente enquadra nesse quesito de segurança seria o CAPTCHA. O CAPTCHA ele é bem conhecido aí, acho que todo mundo já deve ter usado pelo menos o CAPTCHA do Google alguma vez na vida, mas esse que vocês estão vendo aí na tela, esse é o CAPTCHA da Globo. Basicamente você vê ali uma palavra e você tem que clicar naquela palavra que corresponde, na imagem que corresponde à palavra. Então, esse aí já é uma barreira, digamos assim, que vai tentar filtrar e trazer só os votos que são humanos mesmo. E uma coisa interessante também, que apoia tanto em questão de segurança como de resiliência, é que a gente tem múltiplos CAPTCHAs na votação. A gente tem esse Global CAPTCHA, mas a gente também consegue trocar, fazer um switch ali de uma votação para o Google reCAPTCHA, por exemplo, como esse aí que você está vendo na tela. Então, se a gente vê que o back-end do Global CAPTCHA eventualmente está sofrendo por um grande acesso ali, porque a votação está tendo muitos votos, enfim, a gente poderia trocar para o reCAPTCHA. Mas acabou que a gente lá na votação lá do BBB, né, que a gente viu do recorde, a gente ficou no Global CAPTCHA mesmo, a gente conseguiu lidar. Então, mas é uma medida que a gente tem aí também de proteção. Mas, de qualquer forma, a gente também tem, fora os CAPTCHAs, a gente também fica tentando ali, observando o comportamento do usuário, e a gente tem o que a gente chama de um sistema de análise de fraude, que basicamente vai tentar entender se o conjunto da coisa, né, tanto as informações que a gente foi acompanhando, se elas, o que o usuário foi fazendo ali, se aquilo ali representa de fato um voto válido ou não, né? Então a gente tem esse sistema aí para apoiar também na questão da segurança da votação. Bom, então a gente passou por todo o fluxo aí do voto, né? A gente viu do front-end, do back-end, a gente viu diversas técnicas, digamos assim, ou estratégias, né, que a gente usa no dia a dia, tanto questão cultural, de SRE, de práticas que a gente implementa ali, quanto conceitos também, né, seja conceito relacionado à arquitetura, enfim. Aí, agora a gente vai fechar a apresentação, a gente poderia trazer muito mais conteúdo, mas realmente não dá tempo, e vamos fazer um convite aí, tem um site aí do Talentos, para quem quiser, estiver procurando por alguma vaga, o Talentos é o site das vagas ali da Globo, e tem muita vaga sempre aberta, né? Acredito que tem agora também. E tem os nossos contatos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato depois, pode entrar com a gente, ou então também estamos abertos a perguntas agora. Obrigado. Show, galera. Excelente, galera. Pô, perfeito. Hector, Ricardo, agradecer demais. Muito obrigado. Pô, certeza que fecharam o TDC aí, nossa participação no TDC com chave de ouro, com certeza. Agradecer demais vocês mesmo, e uma diquinha aí, se vocês puderem colocar os links aqui no chat, né? Que aí a galera já acessa mais de cara do LinkedIn, pelo menos ali. Sobre as vagas, cara, Hector aí deu a dica ali perfeita. Se vocês derem uma olhada ali pelo chat, Matheus ali já foi colocando para vocês ali alguns links importantes, como de oportunidades, como o Hector falou muito bem. Mas eu quero, antes da gente dar os recadinhos finais, só para não deixar essas perguntas em aberto aqui, ó, o Rodrigo mandou uma pergunta, né, que ele perguntou qual é a diferença para um CAPTCHA normal, aquela imagenzinha ali, quando vocês estavam apresentando. A diferença é mais visual, digamos assim, né? Tem a diferença visual,
que é a questão de como a gente implementa ali o CAPTCHA. Então, a gente não tem igual o Google ReCAPTCHA mapeado, né, aquele monte de imagens de trânsito, sei lá, faixa de pedestre, né? O nosso CAPTCHA, ele foi feito de forma diferente, a gente tem mais controle sobre as nossas imagens, a gente tem mais variedade também, né? Como o CAPTCHA é nosso, a gente pode ter mais imagens ali que a gente coloca, a gente tem a nossa própria base, né? Eu tô até vendo que tem uma pergunta que tem relacionada, né? Por que reimplementar o CAPTCHA? Tiveram problemas com o ReCAPTCHA do Diego, né? Tem até relação, mas assim, é porque a gente quer ter, se a gente tem a nossa aplicação, a gente consegue escalar ela da nossa forma, da forma como a gente quiser. A gente consegue, como eu falei, alimentar o banco de imagens com as imagens que a gente quiser, né, também. Então, a gente tem todos esses controles aí que a gente tem fazendo o CAPTCHA dentro da Globo.com, né, dentro da Globo. Uhum. Excelente, perfeito. Respondendo aqui a pergunta da Débora, a gente está gravando todas as apresentações que a gente fez ao longo dos 3 dias de TDC aí, e aí a gente vai upar muito em breve, de alguma forma, né, provavelmente no nosso canal do YouTube, vem para a Globo, e aí você vai conseguir assistir por lá. Você vai ficar sabendo, porque a gente provavelmente vai colocar em todas as nossas redes sociais, porque é um conteúdo muito rico aí que a gente conseguiu gravar ao longo do TDC todo, e que, pô, a gente sabe que o TDC tem muita coisa boa, então, sei lá, se porventura você não conseguiu ficar todos os dias aqui na sala da Globo, a gente vai ter elas lá para você ver quando você quiser, e aí a apresentação vai estar lá. Obviamente, cara, tem o link do Hector, o LinkedIn do Hector e do Ricardo aí, se você quiser trocar uma ideia com eles aí, quem sabe eles mandam para você a apresentação, e aí fica contigo. Ô, Diego, pode deixar. Tá gravado aqui, a gente já testou, já viu, já trocou com alguns palestrantes. Mas, meus amigos Hector e Ricardo, pô, agradecer mais uma vez, brigadão, se quiserem dar um recadinho final aí. Bom, gente, obrigado aí pela atenção, acho que foi bem bacana poder dividir essas experiências que a gente teve. Eu dei uma olhadinha também em algumas apresentações mais cedo, teve muito conteúdo hoje aqui na TDC, eu acho que espero ter contribuído também. E é isso, acho que é isso. E agradecer também, né, Bernardo, e aí o time que trouxe a gente aqui para o TDC e tal. Né, a gente gerou muito conteúdo bacana aqui. E é isso. Show de bola. Hector e Ricardo, pô, e cara, a gente que agradece, na boa. Esses eventos que a gente faz, né, cara, seja em universidade, seja em TDC, seja em diversos outros,